Você já sentiu que a sua paz some, não por causa de grandes problemas, mas por causa de certas pessoas? Pessoas que parecem carregar uma nuvem escura consigo, que drenam sua energia, que fazem você se sentir mais pesado toda vez que entram na sua vida. Muitas vezes não percebemos de imediato, mas essas pessoas nos influenciam. Elas moldam nosso humor, distorcem nossas decisões, mexem com nossas emoções mais íntimas. E o mais perigoso, roubam a nossa tranquilidade sem que percebamos. O estoicismo nos ensina que a paz de espírito é um dos bens mais valiosos que podemos ter. Não é luxo, não é frescura. É a base de uma vida virtuosa. Porque quando sua mente está em paz, você toma decisões melhores, age com clareza e não se deixa arrastar pelo caos dos outros. Marco Aurélio dizia: a tranquilidade vem quando você para de se importar com o que não pode controlar. E o que não podemos controlar? As ações e escolhas alheias. Nós não podemos mudar o coração de uma pessoa tóxica, mas podemos escolher quem deixamos caminhar ao nosso lado. Esse é o ponto central deste vídeo. Não se trata de ódio, não se trata de vingança. Se trata de proteger sua serenidade, de preservar o seu espaço interior. Cortar certas pessoas não é crueldade, é sabedoria. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar 10 tipos de pessoas que destroem a sua paz. Para cada uma delas, você vai entender por que é tão perigosa, vai ver exemplos claros para identificar na vida real, e vai aprender uma resposta prática inspirada no estoicismo, para aplicar imediatamente. E no final, eu vou te entregar 3 passos simples para cortar relações com dignidade, sem rancor, sem briga, apenas com firmeza e clareza. Agora, pense um instante. Qual foi a última vez que você saiu de uma conversa se sentindo esgotado? Qual foi a última vez que uma pessoa conseguiu tirar sua paz com apenas uma palavra? Talvez você já tenha identificado alguns desses tipos sem dar nome a eles. Hoje nós vamos dar nomes, vamos abrir os olhos, e vamos aprender a proteger nossa mente. E o primeiro tipo de pessoa que precisamos eliminar da vida é um dos mais perigosos, porque não ataca diretamente, mas mexe com seus sentimentos de forma sutil e constante: o manipulador emocional. 1. O manipulador emocional. O primeiro tipo de pessoa que destrói a sua paz é o manipulador emocional. Ele não ataca de forma direta ou agressiva, mas consegue controlar suas emoções de forma sutil, fazer você duvidar de si mesmo, sentir culpa ou medo sem motivo real. Cada palavra, cada gesto, é pensado para afetar como você se sente, e muitas vezes você nem percebe que está sendo manipulado. No estoicismo, nossa liberdade interior é sagrada. Ninguém deve ter poder sobre o seu humor, suas decisões ou sua tranquilidade. Um manipulador emocional rouba exatamente isso: sua liberdade. Ele transforma a sua mente em um campo de batalha constante, e você se pega reagindo a ele em vez de agir de acordo com sua razão. Isso corrói a confiança e deixa você vulnerável a sentimentos que não refletem a realidade, apenas a interpretação distorcida do manipulador. Um exemplo cotidiano: imagine um amigo, colega ou até um familiar que sempre faz você se sentir culpado por decisões que são suas. Cada escolha é questionada, cada erro é amplificado, cada sucesso minimizado. Aos poucos, você começa a duvidar de si mesmo, a sentir insegurança e medo de agir. Pequenos comentários, repetidos constantemente, criam uma sensação de prisão emocional, e você passa a depender da aprovação dele para se sentir bem. Esse é exatamente o efeito do manipulador emocional. Ele drena a sua energia silenciosa e persistentemente. Como o estoico reage? Com clareza, limites e racionalidade. Não com raiva ou confrontos emocionais desnecessários. Uma frase simples pode marcar o limite e proteger sua mente. Não vou permitir que você me culpe para conseguir atenção. Ela é direta, firme, mas sem agressão. É uma barreira racional contra a manipulação. O próximo passo é reduzir a exposição. Quanto mais você interage emocionalmente com essa pessoa, mais poder ela tem sobre você. O estoico escolhe a distância necessária para manter sua serenidade, sem ódio, apenas com firmeza e consciência. É sobre preservar a tranquilidade e a liberdade interior. Lembre-se, proteger sua mente não é fraqueza, é sabedoria.
Reconhecer o manipulador emocional e agir com limites claros é uma das atitudes mais poderosas que você pode ter para proteger sua paz. E agora que entendemos o primeiro tipo, vamos seguir para o próximo: o pessimista crônico, ou a vítima permanente, que consome sua energia com queixas constantes e negatividade. 2. O pessimista crônico ou vítima permanente. O segundo tipo de pessoa que destrói sua paz é o pessimista crônico, também conhecido como a vítima permanente. Ele vê problemas em tudo, encontra obstáculos onde não existem e sempre transforma qualquer situação em drama ou derrota. Cada conversa com ele deixa você mais cansado, mais frustrado, mais envolvido em negatividade que não é sua. No estoicismo, a virtude central é a clareza de julgamento. Não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos escolher como reagir. E estar perto de alguém que constantemente reclama ou se coloca no papel de vítima consome sua energia e desvia você do que realmente importa: agir de maneira racional e virtuosa. Um exemplo cotidiano: você propõe um projeto, uma ideia ou um plano, e a primeira reação dessa pessoa é sempre isso não vai dar certo, você vai se frustrar, ou não adianta tentar. Aos poucos, você percebe que se sente inseguro, hesitante e até desmotivado. O pessimismo dele não é apenas uma opinião, é uma pressão invisível que mina sua confiança e capacidade de agir. Como o estoico reage? Primeiro, com consciência, identificar que o pessimismo não é seu, que não é uma verdade absoluta, e que não precisa afetar sua decisão. Segundo, com limites claros, é possível ouvir, mas não absorver. Uma frase prática seria: eu entendo sua preocupação, mas vou tomar minha decisão baseado no que posso controlar e no que é racional. Além disso, a ação mais poderosa é reduzir a exposição emocional. Isso não significa cortar qualquer contato de imediato, pode ser uma distância gradual, evitando discussões improdutivas, ou mudando o foco da conversa para soluções, em vez de queixas. O estoico entende que a negatividade constante alheia é uma escolha da outra pessoa, não uma obrigação sua. Proteger sua mente é agir com firmeza, mas também com compaixão. Você reconhece a limitação do outro, mas não permite que ela domine sua vida. Lembre-se, o pessimismo crônico não deve ser ignorado, mas tampouco deve ser absorvido. Identificar, limitar e preservar sua própria tranquilidade é a forma estoica de lidar com quem vive na eterna posição de vítima. E agora, avançando na lista, chegamos ao terceiro tipo: o traidor ou confidente falso, que mina sua confiança e transforma segredos em armas contra você. 3. O traidor ou confidente falso. O terceiro tipo de pessoa que você precisa eliminar da sua vida é o traidor ou o confidente falso. Esse é talvez um dos mais perigosos, porque se aproxima como amigo, ganha sua confiança, escuta seus segredos, mas depois usa exatamente o que você compartilhou como arma contra você. No estoicismo, a confiança é algo valioso, mas também deve ser aplicada com sabedoria. Marco Aurélio dizia que não devemos nos apegar às aparências, mas sim ao caráter real das pessoas. E alguém que traz sua confiança mostra um caráter que não busca a virtude, mas sim vantagem própria, mesmo que às custas da sua dor. Um exemplo claro: você abre o coração em um momento de fragilidade, compartilha uma fraqueza ou um problema, acreditando que está em um espaço seguro. Dias depois, descobre que aquilo foi espalhado em forma de fofoca, ou pior, foi usado contra você em uma discussão. Esse é o veneno do confidente falso. Elimina sua tranquilidade e coloca dúvida em todo o relacionamento, fazendo você se fechar até para pessoas que realmente são de confiança. Como o estoico reage? Primeiro, entendendo que a traição não define você, mas o traidor. A ação do outro está fora do seu controle. A sua resposta está totalmente sob o seu poder. A decisão estoica é clara: reduzir a confiança a zero e se afastar gradualmente. Não é necessário explosão ou vingança. Basta guardar silêncio, limitar informações pessoais e cortar a proximidade. Uma frase prática pode ser simples: eu escolho não compartilhar mais esse tipo de coisa com você. Curta, firme e sem abertura para debate. O erro comum é tentar mudar o traidor, dar segundas e terceiras chances infinitas.
O estoicismo nos lembra que insistir em confiar em quem já provou ser indigno é um desperdício de energia e um convite para novas feridas. Lembre-se, confiança é uma escolha racional, não um impulso. E quando alguém a quebra, a virtude está em proteger sua mente e seguir em frente sem rancor. O confidente falso deve ser eliminado da sua vida não por vingança, mas porque sua paz e sua liberdade valem mais do que qualquer relação baseada em mentira. E agora seguimos para o quarto tipo de pessoa, que ataca de uma forma diferente, mas igualmente destrutiva. O invejoso sabotador, aquele que não suporta ver o seu progresso e faz de tudo para puxar você para baixo. 4. O invejoso sabotador. O quarto tipo de pessoa que destrói a sua paz é o invejoso sabotador. Esse é aquele que não suporta ver você crescer, melhorar, conquistar. Ele não deseja o seu fracasso apenas por maldade, mas porque cada vitória sua é um lembrete daquilo que ele não consegue conquistar por conta própria. No estoicismo, a inveja é vista como um vício da alma, um reflexo de quem está preso a comparações externas. Em vez de olhar para o que pode controlar, suas ações e seu progresso, o invejoso fixa o olhar no que os outros têm, e isso gera ressentimento. Epicteto dizia: o que perturba os homens não são os eventos, mas o julgamento que fazem deles. O invejoso escolhe interpretar o seu sucesso como uma afronta pessoal, e por isso se transforma em sabotador. Um exemplo simples: você conquista algo, um emprego, uma viagem, uma realização pessoal, e em vez de comemorar com você, o invejoso solta comentários irônicos, minimiza sua conquista ou lança críticas disfarçadas de conselho. Aos poucos, você percebe que nunca pode compartilhar boas notícias sem sair com um peso, como se tivesse feito algo errado ao progredir. O problema do invejoso é que ele não fica apenas em silêncio, muitas vezes ele age para puxar você para baixo. Pode espalhar dúvidas, plantar intrigas ou até torcer abertamente contra suas metas. É como carregar um peso nas costas: quanto mais você tenta subir, mais ele tenta segurar. E como reage o estoico? Primeiro, entendendo que a inveja fala muito mais do outro do que de você. Você não tem responsabilidade pelas frustrações alheias. Sua única responsabilidade é viver de acordo com a virtude, seguir seu caminho. A segunda reação é cortar o espaço que o invejoso tem na sua vida. Não dar explicações, não buscar aprovação, não depender do olhar dele para se sentir validado. Uma frase prática pode ser: eu não preciso da sua aprovação para seguir em frente. Quando você diz isso, você se liberta do peso da comparação e mostra que não está disposto a carregar o fardo da inveja alheia. Lembre-se, quem realmente é seu amigo vibra com as suas vitórias. Quem se incomoda com o seu progresso nunca esteve verdadeiramente ao seu lado. E por isso, o invejoso sabotador precisa ser eliminado da sua vida, porque ele não apenas rouba sua paz, mas tenta roubar também o seu futuro. E agora seguimos para o quinto tipo de pessoa que você deve eliminar: o controlador ou o invasor de limites, aquele que tenta ditar como você deve viver, mesmo quando não tem esse direito. 5. O controlador ou o invasor de limites. O quinto tipo de pessoa que você deve eliminar da sua vida é o controlador ou o invasor de limites. Esse é aquele que acredita que tem o direito de decidir por você, que se acha no comando da sua vida, tentando impor opiniões, escolhas e até sentimentos que não são dele. No estoicismo, a liberdade interior é um valor fundamental. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. Isso significa que a vida de cada pessoa deve ser governada pela sua própria razão e virtude, não pelo controle de outro. O controlador, no entanto, ignora esse princípio e tenta impor sua vontade como se fosse a única verdade. Você já deve ter vivido algo assim. Compartilha um plano de vida, um projeto, uma decisão pessoal, e imediatamente o controlador aparece dizendo que não é assim que deve ser, que você está errado ou que precisa fazer do jeito dele. Não é um conselho, não é preocupação, é uma tentativa de se colocar como dono da sua trajetória. Esse tipo de pessoa mina sua autonomia. Aos poucos, você começa a duvidar das suas próprias escolhas, não por falta de razão, mas porque sempre há uma voz tentando se sobrepor à sua. Isso é perigoso, porque uma mente estoica precisa de clareza,
Precisa agir conforme a virtude e a razão, e não conforme a imposição de outros. A atitude estoica diante do controlador é estabelecer limites firmes e inegociáveis. Isso não significa brigar ou explodir, mas colocar barreiras claras. Se alguém tenta ditar suas escolhas, a resposta pode ser simples: eu respeito sua opinião, mas a decisão é minha. Essa frase traz equilíbrio, mostra respeito, mas reafirma sua autonomia. Se a pessoa insiste, o próximo passo é reduzir o espaço dela na sua vida, porque um relacionamento saudável não é baseado em controle, mas em liberdade e respeito mútuo. Lembre-se, viver sob o domínio de outro é abrir mão da sua própria vida. O estoico sabe que a única verdadeira liberdade está em governar a si mesmo. Por isso, o controlador e invasor de limites deve ser eliminado, não apenas por paz, mas para que você nunca esqueça que o seu destino pertence a você, e a mais ninguém. Agora seguimos para o sexto tipo de pessoa que você deve eliminar: o pessimista crônico, aquele que enxerga sempre o pior cenário e tenta apagar sua esperança antes mesmo de você começar. 6. O pessimista crônico. O sexto tipo de pessoa que você deve eliminar da sua vida é o pessimista crônico. Esse é aquele que nunca vê a luz, só enxerga as sombras. Não importa a situação, ele sempre aponta para o pior cenário, sempre lembra do que pode dar errado, nunca do que pode dar certo. No estoicismo, sabemos que a vida traz dificuldades, mas também traz oportunidades. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: a adversidade é a matéria-prima da virtude. O pessimista, no entanto, é incapaz de ver a adversidade como chance de crescimento. Para ele, cada obstáculo é o fim, cada tentativa está fadada ao fracasso. Você já deve ter cruzado com alguém assim. Compartilha uma ideia, um sonho, um projeto, e a resposta é imediata: isso não vai dar certo, você vai se frustrar, ninguém nunca conseguiu. A função do pessimista crônico não é aconselhar, é desanimar. Ele projeta sua própria visão limitada sobre você, tentando arrastar sua motivação para o chão. O grande perigo está no contágio. A mente humana é influenciável, e ouvir constantemente palavras de fracasso, dúvida e medo acaba corroendo sua confiança. Como dizia Sêneca, quem teme antes da hora sofre mais do que o necessário. E é exatamente isso que o pessimista faz. Faz você sofrer antecipadamente, mesmo antes de agir. O estoico, diante desse tipo, adota duas posturas: compaixão e distância. Compaixão porque entende que o pessimismo é reflexo da prisão interior do outro, não de uma verdade universal. Mas distância porque sabe que não deve permitir que essa prisão se torne a sua. Uma frase prática pode ser: eu prefiro tentar e aprender, do que não agir por medo. Com isso, você reforça sua coragem e mostra que não compartilha da visão paralisante do outro. Lembre-se, a vida já traz seus desafios naturais, não precisamos carregar ainda o peso das previsões negativas de quem não acredita em nada. O pessimismo crônico é uma âncora que prende sua alma no porto do medo. E por isso, esse tipo de pessoa deve ser eliminado da sua vida, porque esperança e coragem são combustíveis necessários para quem busca viver com virtude. Agora seguimos para o sétimo tipo de pessoa que você deve eliminar: o manipulador emocional, aquele que usa culpa, chantagem e drama para controlar você. 7. O manipulador emocional. O sétimo tipo de pessoa que você deve eliminar da sua vida é o manipulador emocional. Esse é aquele que nunca pede de forma clara, mas sempre joga com sua consciência, sua compaixão e até sua culpa, para fazer você agir contra sua própria vontade. No estoicismo, a liberdade interior é um princípio sagrado. Não existe virtude verdadeira quando suas ações não são guiadas pela razão, mas pela pressão ou pela chantagem. O manipulador sabe disso e explora suas emoções como se fossem cordas de um instrumento. Ele sabe onde tocar para arrancar de você uma reação. Talvez você já tenha passado por isso. Alguém que diz frases como: se você realmente se importasse comigo, faria isso. Ou eu só estou assim porque você não fez o que eu queria. São palavras que não buscam diálogo, mas sim submissão. O manipulador emocional transforma a relação em um jogo de poder, onde ele sempre ganha e você sempre cede. O perigo é que, quanto mais você cede,
mais fraco se sente, porque sua vida deixa de ser guiada pelo que você acredita ser certo, e passa a ser guiada pelo medo de decepcionar o outro. Isso é exatamente o contrário da vida estoica. Epicteto dizia: enquanto alguém puder te obrigar a agir contra a tua vontade, tu não és livre. A atitude estoica, nesse caso, é estabelecer clareza. Você não precisa se explicar demais, não precisa entrar no drama. Precisa apenas separar emoção de razão. Uma resposta prática pode ser: eu entendo o que você sente, mas a decisão é minha. Com isso, você mostra empatia, mas deixa claro que não será manipulado. Se a manipulação continua, a única solução é o distanciamento. Porque uma relação baseada em chantagem emocional nunca será saudável. Lembre-se, a virtude exige liberdade. Se suas escolhas estão presas à culpa e ao controle de outro, você não vive sua própria vida, mas a vida que alguém escreveu para você. E isso não é estoicismo, é prisão. Por isso, o manipulador emocional precisa ser eliminado da sua vida. Agora seguimos para o 8º tipo de pessoa que você deve eliminar: o preguiçoso crônico, aquele que se recusa a agir e ainda tenta arrastar você para a mesma estagnação. 8. O preguiçoso crônico. O 8º tipo de pessoa que você deve eliminar da sua vida é o preguiçoso crônico. Esse é aquele que nunca age, nunca dá um passo, nunca busca melhorar. E o pior, tenta convencer você de que não vale a pena se esforçar também. O estoicismo valoriza a ação. Marco Aurélio dizia: pare de falar do homem bom. Seja ele. A virtude não se manifesta em intenções ou palavras, mas em atos. O preguiçoso crônico, no entanto, vive preso à inércia. Ele sempre tem uma desculpa, sempre espera o momento certo, mas esse momento nunca chega. Talvez você já tenha convivido com alguém assim: fala muito sobre o que vai fazer, mas nunca começa. Critica quem se esforça, dizendo que não adianta, ou prefere ficar parado, esperando que os outros resolvam tudo. E quando vê você se movimentando, estudando, trabalhando, ele tenta desanimar. Para que tudo isso não vai dar em nada mesmo. O problema do preguiçoso é que sua vida não anda, e por isso ele não suporta ver a dos outros avançar. A estagnação dele tenta puxar você para o mesmo buraco. É como remar em um barco com alguém que se recusa a segurar o remo. Por mais força que você faça, a viagem nunca avança no ritmo certo. O estoico enxerga a preguiça como um desperdício da dádiva mais preciosa que temos: o tempo. Cada dia é uma oportunidade que não volta. Cada hora perdida em inércia é uma hora que poderia ter sido usada para construir algo maior. A reação sábia, diante do preguiçoso, é estabelecer distância. Não significa desprezar, mas sim proteger sua própria disciplina. Uma frase prática pode ser: eu respeito seu ritmo, mas vou seguir o meu. Com isso, você se liberta da pressão de se nivelar por baixo. Afinal, sua vida não pode esperar a vontade de quem não quer sair do lugar. Lembre-se, o estoico não despreza o descanso, mas entende que ele é diferente da preguiça. Descansar é recuperar forças. Ser preguiçoso é desperdiçá-las. Por isso, o preguiçoso crônico deve ser eliminado da sua vida, porque quem não age por si mesmo, inevitavelmente tenta impedir os outros de agir também. Agora seguimos para o 9º tipo de pessoa que você deve eliminar: o dramático eterno, aquele que transforma cada detalhe em caos e vive em um ciclo de confusão constante. 9. O dramático eterno. O 9º tipo de pessoa que você deve eliminar da sua vida é o dramático eterno. Esse é aquele que vive em um palco constante, transformando qualquer detalhe em uma tragédia, qualquer problema em um escândalo, qualquer palavra em motivo de conflito. O estoicismo ensina a cultivar a tranquilidade interior, a não se deixar arrastar pelas emoções descontroladas dos outros. Marco Aurélio escreveu: se você se angustia por algo externo, não é a coisa em si que o perturba, mas o julgamento que você faz dela. O dramático eterno faz exatamente o contrário: amplia cada pequeno acontecimento até que se torne um turbilhão. Você já deve ter cruzado com alguém assim. Se algo não sai exatamente como queria, ele explode. Se recebe uma crítica mínima, reage como se tivesse sido atacado. Se enfrenta um contratempo simples, transforma em motivo para lamentação interminável.
O resultado é previsível, sua paz é sugada, porque você é arrastado para dentro de tempestades que não existiam até ele criá-las. O perigo desse tipo é que o drama constante gera exaustão. Em pouco tempo, você percebe que não tem energia para lidar com seus próprios desafios, porque está sempre apagando incêndios emocionais que não são seus. O estoico não se envolve nesse ciclo. Ele observa, entende, e decide não reagir na mesma intensidade. A resposta prática pode ser: eu não vou entrar nesse drama. Prefiro resolver com calma. Essa frase corta o combustível do fogo. Mostra que você não será parte da confusão. Se o comportamento se repete, a melhor saída é o afastamento. Afinal, ninguém deve carregar um fardo emocional que não é seu. Lembre-se, viver em constante drama é desperdiçar energia vital em ruídos. O estoico busca clareza, objetividade e serenidade. Por isso, o dramático eterno precisa ser eliminado da sua vida. Não porque você deseja o mal dele, mas porque deseja preservar o bem mais precioso que tem, sua paz de espírito. Agora seguimos para o 10º e último tipo de pessoa que você deve eliminar: o ingrato, aquele que nunca reconhece nada do que você faz e vive como se tudo fosse obrigação sua. 10. O ingrato. O 10º e último tipo de pessoa que você deve eliminar da sua vida é o ingrato. Esse é aquele que recebe, mas nunca reconhece. Que desfruta da sua ajuda, da sua presença, do seu esforço, mas age como se tudo fosse obrigação sua. No estoicismo, a gratidão é uma forma de viver em harmonia com a vida. Marco Aurélio dizia: quando você acordar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Se até o simples fato de existir já é motivo para gratidão, imagine quando alguém oferece apoio, amizade ou dedicação. O ingrato, no entanto, escolhe o caminho contrário, ignora o que recebe, exige sempre mais e nunca valoriza o que já tem. Você já deve ter convivido com alguém assim. Por mais que você faça, nunca é suficiente. Você se doa, mas nunca há reconhecimento. E quando, por algum motivo, você não pode ajudar, o ingrato ainda vira o jogo e te culpa, como se o pouco que você não deu anulasse todo o muito que já fez. Esse tipo de pessoa mina a relação, porque transforma o que deveria ser troca em exploração. Aos poucos, você percebe que não está em um vínculo saudável, mas em um ciclo de cobrança constante. O estoico entende que o ato de ajudar deve nascer da virtude, e não da expectativa de reconhecimento. Mas também entende que conviver com a ingratidão diária é desperdiçar energia com quem não sabe valorizar. Uma frase prática pode ser: eu fiz o que fiz por escolha, não por obrigação. Mas não vou repetir quando não há gratidão. Essa resposta devolve a responsabilidade para onde ela deve estar, no ingrato. Não é você quem deve se culpar por não ser reconhecido, é ele quem precisa refletir sobre sua falta de gratidão. Lembre-se, a ingratidão é uma forma de cegueira. Quem não enxerga o valor do que recebe, nunca terá paz, porque sempre viverá em escassez. O estoico, ao contrário, cultiva a abundância interior, reconhecendo e valorizando até os pequenos gestos. Por isso, o ingrato deve ser eliminado da sua vida. Porque manter alguém que nunca reconhece o que você faz é como encher um vaso sem fundo. Não importa o quanto se esforce, nunca ficará cheio. Chegamos ao fim desta profunda reflexão sobre os 10 tipos de pessoas que você deve eliminar da sua vida. Ao longo dessa jornada, vimos como diferentes perfis podem, de forma silenciosa ou evidente, roubar nossa energia, minar nossa motivação e nos afastar do caminho da virtude. Cada um deles, à sua maneira, representa um obstáculo para quem busca viver com clareza, coragem e serenidade. Talvez, ao ouvir cada parte, você tenha lembrado de situações concretas, de pessoas que cruzaram seu caminho ou até que ainda estão nele. Talvez tenha percebido que convive diariamente com alguns desses perfis e que, por isso, vive mais cansado do que deveria, mais sobrecarregado do que poderia suportar. Também é possível que tenha reconhecido, em certos momentos, traços de si mesmo em alguns desses comportamentos. Isso não deve ser visto como motivo de culpa, mas como convite à mudança. Porque, antes de cortar esses vícios fora da vida dos outros, precisamos cortá-los também de dentro de nós.
O estoicismo nos lembra de uma verdade simples, mas poderosa: não controlamos os outros, mas controlamos nossas escolhas. E escolher com quem caminhamos é uma decisão estratégica. As pessoas ao nosso redor influenciam diretamente nossas emoções, nossas ações e até nossos pensamentos. Se convivemos com pessoas que cultivam vícios, corremos o risco de sermos contagiados por eles. Mas se nos cercamos de quem busca a virtude, fortalecemos também nosso próprio caráter. Eliminar pessoas tóxicas não significa rancor, nem vingança, nem indiferença. Significa exercer o mais puro respeito por si mesmo. Significa reconhecer que sua mente, seu tempo e sua energia são bens preciosos, que não podem ser desperdiçados em relações que apenas sugam e nunca somam. Significa, também, aceitar que cada um segue seu próprio caminho, e que não cabe a você carregar nas costas quem não deseja caminhar. Essa decisão exige coragem, porque muitas vezes esses perfis estão próximos, amigos antigos, colegas de trabalho, até familiares. Mas a coragem estoica não é a ausência de sentimento, é agir de acordo com a razão, mesmo quando dói. É compreender que, se uma relação destrói mais do que constrói, afastar-se é um ato de virtude, não de egoísmo. Pense com calma: quais dessas pessoas ainda fazem parte da sua vida? Quantos espaços você tem dado a elas em sua mente, em seus dias, em suas escolhas? E, mais importante, quais passos você está disposto a dar para recuperar sua liberdade interior? Os estoicos nos ensinam que a verdadeira paz não vem de um mundo perfeito, mas da sabedoria de escolher bem o que mantemos e o que deixamos ir. Viver em harmonia não significa ter apenas pessoas boas ao redor, mas aprender a se afastar daquilo que não contribui para o crescimento da alma. Assim, ao refletir sobre esses 10 tipos, veja não apenas quem você precisa eliminar, mas também quem você precisa valorizar. Porque, ao mesmo tempo em que afastamos os que nos roubam energia, devemos fortalecer os vínculos com aqueles que nos elevam, que compartilham virtude, que vibram com nossas conquistas e que nos lembram, todos os dias, do valor de viver bem. Lembre-se, a vida é curta demais para ser desperdiçada em companhias erradas. Escolha com sabedoria, viva com clareza e caminhe sempre em direção àquilo que fortalece sua razão e sua paz interior.